Olá, meus irmãos. Eu vou debater aqui nesse vídeo um pouco a respeito de algo que eu escrevi com o título Homo Sapiens Sapiens. Vamos lá, vamos começar com a parte científica. Temos a parte científica no livro A Origem das Espécies, de Charles Darwin, que fala sobre a evolução da raça humana e uma evolução das espécies. Segundo Charles Darwin, aqueles seres parecidos com macaco, e segundo Charles Darwin, a gente, ser humano, veio de macaco. A gente foi evoluindo até chegar ao que somos hoje. Daquela aparência de macaco lá, a gente hoje está com essa aparência aqui. Eu não concordo com Charles Darwin, não concordo com essa teoria da evolução, não acredito que seres consigam mudar sua característica de forma natural, como ele acredita, né? E por isso eu escrevi meu livro, não com a visão científica, não com escrita científica, como ele fez. Ele fez baseado na observação. Ele desenvolveu a teoria dele, a hipótese dele, né? E eu escrevi baseado numa visão teológica, criacionista. E qual a minha visão dos australopitecos, aqueles australopitecos que eram aqueles seres que pareciam com macaco, que seriam os primeiros homens, né? Os primeiros da raça humana, na visão de Charles Darwin, que é também chamado de hominídeo. Eu não creio que esses australopitecos aqueles macacos conseguiu evoluir até aonde a gente é hoje. Evoluir a essa característica que a gente tem hoje. Então, em meu livro, mais uma vez falando, escrevi com base numa visão teológica e eu levanto apenas uma hipótese, não estou sendo dogmático na minha opinião, apenas tenho uma hipótese, uma tese sobre essa minha visão, né? E eu não acredito que haja evolução. Não há evolução. O que há é mudança de DNA. Mudança de DNA em que um ser se une com outro. Quando um ser se une com outro, um ser diferente, né? Um ser diferente se une com outro, gera outro DNA. Mas para isso é necessário que esse ser diferente consiga também se unir com o outro e gerar algo, né? Porque a gente vê hoje que seres diferentes,
quando se une com o outro, não consegue gerar nada. Mas nessa minha visão teológica, eu escrevi que, como está lá no livro de Gênesis, Deus faz Adão e Eva. E aparece o Caim. Lá no meu livro eu falo que Caim é filho de Eva com Satanás. Satanás pega Eva, abusa de Eva, e Eva tem o seu primeiro filho, que é Caim. Caim, que começa uma descendência, uma árvore genealógica dos filhos de Satanás, de uma descendência de Satanás. Caim teve por esposa uma filha de Adão e Eva. Adão e Eva teve Abel, Caim matou Abel. Adão e Eva teve Sete. Esse Sete é de árvore genealógica de Deus. É uma continuação daqueles que foi feito segundo a semelhança de Deus, que é Adão. Sete tinha a nossa aparência, a nossa semelhança. Caim tinha a aparência de macaco, a aparência de australopiteco, pois era da descendência de Satanás. Da onde tiro isso? No meu livro eu coloco um pouco lá do começo de Gênesis, o que eu vejo no começo de Gênesis que pode apontar para isso, e eu saio também citando livros apócrifos. O que são livros apócrifos? São livros antigos que cristãos escreveram entre o século 2 ao 3. Nesses livros apócrifos, a gente acha muita informação quanto a isso. A gente acha a informação de que Satanás pega Eva e tem e gera um filho com Eva, que é Caim. Então, em alguns livros apócrifos, a gente acha essas fontes e acha claramente. Então, a gente vê que Caim é filho de Satanás e Sete é de uma descendência de Adão, uma descendência com o DNA que a gente tem hoje. E o que acontece para ver aquela evolução, aquelas mudanças de característica que houve entre o macaco e o que a gente é, né? A gente vê nos livros apócrifos os descendentes de Sete querendo se unir com os descendentes de Caim. E isso Deus não queria, Deus não aceitava. Quando Deus deixa Adão e Eva nessa terra e tudo isso acontece, ele separa, ele faz a separação de uma árvore genealógica para um lado, outra para outra. E essa de Sete pertencia a Deus e não podia se unir com os de Caim, mas desobedeceram. E isso trouxe a ira de Deus. E isso veio o dilúvio. E o dilúvio foi o que fez todos aqueles morrer, toda aquela transformação de característica, pois os filhos de Sete estavam coabitando com os filhos de
de Caim. E os filhos de Caim começaram a mudar de característica. Chegou até os Neandertais, aqueles homens bem fortes, né? Por conta disso, dessa união, essa mistura de raça, de DNA. E isso, como eu falei, trouxe a ira de Deus e veio o dilúvio. Mas a vê nos livros que essa troca de DNA não foi entre todos na época. Uma família conseguiu deixar seu DNA intacto, deixar aquilo que Deus fez intacto. E essa família era aquela ao qual chegou até Noé. E por isso que Noé foi escolhido para continuar uma descendência, continuar uma árvore genealógica de Deus. Então veio o dilúvio e acabou com tudo que era da parte de Satanás. Porque Deus não queria essa mistura, Deus não queria que a luz se unisse com as trevas. E irmãos, o que eu vejo hoje, o que eu temo muito, nesse meu livro, eu falo outra hipótese, outra tese, que será que nos planos de Satanás está isso novamente? De corromper a raça humana a ponto de mudar nosso DNA, nossa característica, essa característica que a gente tem, que veio de Deus, tirar essa nossa característica e colocar novamente uma característica horrível, uma característica, uma aparência que não seja mais aquela de Deus. Será que dentro dos planos de Satanás não esteja isso? A mudança dessa nossa característica, dessa nossa imagem? E eu temo que no fim dos tempos possa ser a causa para o começo da ira de Deus e o grande juízo final. Essa mudança de DNA. Satanás conseguir mudar o nosso DNA e aí trazendo a ira de Deus e o grande juízo final. Com isso, tendo o final de tudo. Porque Deus, de acordo com a Bíblia, Deus não vai trazer mais um dilúvio e deixar mais um e ter um futuro com esse que sobrar. O que Deus vai fazer quando chegar a um certo limite é destruir o joio e deixar o trigo. Destruir as trevas e deixar a luz. Então, irmãos, hoje a gente vê cientistas falando que consegue mudar nosso DNA. Vocês veem, irmão, que coisa horrível é isso? Mudar a nossa aparência, essa aparência que veio de Deus, querem colocar outra aparência? Eles podem fazer isso? Mudar essa nossa aparência? Tirar o que é de Deus? A gente vê cientista falando que pode mudar o DNA, que pode nos mudar. Isso é um grande perigo. É o que eu mais temo para a minha vida. Eu quero deixar meu DNA do jeito que é, do jeito que está. E é por isso que eu escrevi esse livro. E eu vou deixar também, para finalizar, que
eu não estou aqui dando uma profecia falando que isso seria até uma heresia. Que o grande sinal para o começo do juízo final, um começo de Apocalipse, seria essa. O grande sinal seria uma mudança de DNA da raça humana, que a raça humana começasse a uma descendência, uma raça com um DNA diferente. O início do Apocalipse pode ser identificado com os sinais que é descrito na Bíblia. E unicamente isso. Apenas os sinais que é descrito na Bíblia caracteriza o tempo de Apocalipse. Apenas as histórias que é descrito na Bíblia caracteriza o tempo de Apocalipse. Eu apenas levantei aqui essa questão nossa no meu livro sobre o nosso DNA, sobre a nossa aparência, sobre o que a gente é, sobre da onde a gente veio. Então eu deixo essa reflexão, irmãos. A nossa aparência é algo para não ser mudado.